Bolsonarista ou sou lulista é muito restrito. Exatamente, é muito restrito. Eu não sei como definir, por exemplo, o que é um lulista. Eu não sei o que é um lulista. Porque o bolsonarista talvez seja mais fácil de você tentar explicar, mas o lulista é o quê? É um cara que acredita no quê exatamente? Né? O que espera um lulista? Um cara que acredita que o Lula vai se reeleger. Porque, basicamente, o que você quer sendo um lulista é que ele continue no poder. Mas você saberia resumir para mim quais são as 3 ideias que resumem o pensamento do Lula? O que é? É um Estado grande? Não sei. Bolsa Família você não pode chamar de projeto de uma filosofia, né? Ah, não, é um Estado que protege os mais pobres. Isso é a primeira coisa que os caras falariam. Ok, vamos concordar. Ele fala assim, colocar o pobre no orçamento e colocar o rico no imposto de renda. Né? Então tem lá uns slogans, umas ideias, força, um troço. Mas o próprio Lula é uma contradição. Né? Porque todo líder é uma contradição. O Bolsonaro dizia, não farei a privatização da Eletrobras para entregar a empresa para um chinês. Não vou fazer a privatização. Ele falava isso na campanha em 18 e ele fez a privatização da Eletrobras. Bom, mas se for pegar tudo que eles falam na campanha e depois fazer o contrário... Porque é uma contradição. A vida é muito difícil. Você não tem como assumir um compromisso com algo que você não consegue bancar, porque a tua sobrevivência é mais importante do que as tuas ideias. Você tem que sobreviver para poder sustentar as tuas ideias. Então como é que você faz? O Bolsonaro deu as costas para o Congresso Nacional quando começou o governo dele. E depois ele abraçou com gosto o Centrão. Né? O Lula já chegou abraçando o Centrão. Vamos pra galera. Já chega sabendo, entendeu? Pessoal, já sei qual é o código. Fica tranquilo. E não dá para ser diferente. Então, a única certeza que você pode ter é que aqueles personagens que ficam se estapeando e tal, vão estar juntos em algum momento e em torno de algum presidente. Tanto é que você não sabe hoje se alguns partidos estarão com o Lula ou com a esquerda ou com o Tarcísio. Os mesmos partidos falam, mas como assim? E eles não enxergam nenhuma contradição nisso. Não há nenhuma contradição. A gente vai resolver se a gente vai com o Tarcísio ou se a gente vai ficar com o PT. Mas por quê? Ué, porque sim. E aí, porque sim. E você ouve isso e você fala, tá, entendi. Então nós vamos avaliar. Aí pode ser que a gente saia com uma candidatura própria, pode ser que a gente fique com o Lula, pode ser que... É muito doido você pensar assim. Nos Estados Unidos é um pouco mais claro, né? Você é republicano, você é democrata, embora não seja tão simples assim, porque senão os placares e os resultados seriam sempre iguais, né? Você tem as diferenças. Mas aqui é uma gelatina. E você vai nas alianças, nos governos, agora nós vamos ter alianças de governo. Nas alianças de município é uma piada, 5.700, 5.500 tantos municípios, 5.570, e você tem o PT e o PL. Você tem o PP e o PSD. Você fala, como é que pode um negócio desse? Pode. Por quê? Porque sim, porque por alguma razão os grupos políticos tomaram conta dos partidos naquelas regiões e eles não vivem em choque ou vivem as turras. Para governador fica um pouco mais organizado, né? Porque é um número menor, você não tem tanta loucura. Mas vai ser engraçado, porque agora nós vamos ter uma eleição no ano que vem que já começou, né? Que já começa. Você pensa em novembro agora, que é daqui a pouco, você já tem o domicílio eleitoral. Você tem que estar um ano antes, você tem que estar morando no lugar onde você vai disputar a eleição. Mais alguns poucos meses, e se você vai ser candidato não à reeleição, mas vai trocar de cargo, você tem que se desincompatibilizar se você for ministro, se você for governador. Então, o Tarcísio tem menos tempo para decidir se ele é candidato do que o Lula. Né? E aí, como é que vai ser? O Bolsonaro, como é que ele vai se posicionar? E o medinho de todo mundo que quer o apoio do Bolsonaro? O Bolsonaro fala uma coisa que não deve. Vai ser uma eleição para lá de quente. Agora, puta, é verdade. Muito quente. Lembrando que seria maluco você tentar fazer qualquer projeção. Por exemplo, em 1989, em janeiro, a Fiesp encomendou uma pesquisa de opinião pública perguntando qual é o perfil ideal
para a presidência da República, do candidato a presidente da República. E deu um candidato de centro-esquerda. E ganhou o Collor, que era de direita. Então, a pesquisa está furada em janeiro. Mas eu já falei sobre isso e queria repetir para quem está assistindo a nossa conversa aqui. Pesquisa, ela não pode servir de prognóstico, obviamente, você já ouviu isso 500 vezes, mas tem alguns exemplos maravilhosos. O Elon Musk decidiu em 2014 que ele, em 2024, mandaria um grupo tripulado para Marte para começar a pensar em colonização. Não mandou, mas ele projetava. Aí foram fazer uma pesquisa para perguntar: você aceitaria tomar parte de um voo para Marte, só de ida? 7% dos americanos disseram: eu consideraria. Aliás, eu aceitaria. E 26% dos americanos disseram: eu consideraria. Dá 1/3 dos americanos aceitaria ir para Marte. Aí eu te pergunto, e no dia do embarque? Você acha que 1/3 dos americanos iria para Marte? Não vai. Mas não vai, porque o cara perguntou em teoria. Pergunta em teoria, a resposta vem em teoria. Então você pergunta hoje, em quem você votaria? Qual é o seu compromisso com o voto? Zero. Você não tem nenhum compromisso com o voto. No dia da hora do voto, você quer ver outra coisa muito interessante? Todo mundo se sente mais ético e mais correto, mas na hora de falar com o pesquisador, mente. Mente até para o pesquisador, porque ele quer saber o que pega bem falar, ainda que ele não vá encontrar aquele cara nunca mais na vida. Então fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, pegaram 2 grupos de homens, 2 grupos de mulheres. Aí um grupo de homens recebeu uma abraçadeira e um grupo de mulheres recebeu uma abraçadeira. O outro grupo não tinha abraçadeira. E os que receberam a abraçadeira ouviram o seguinte: isso aí é um detetor de mentira. O que você disser, a gente vai saber se é verdade ou não. E o outro não recebeu. Então perguntava para os homens e para as mulheres: quantos parceiros sexuais você teve na sua vida? Os homens sem braçadeira falaram números maiores do que os homens com braçadeira. E as mulheres sem braçadeira disseram um número menor de parceiros do que as mulheres com braçadeira. Por quê? Entendeu? Elas mentiram e eles mentiram sem braçadeira e só não mentiram quando tinha a braçadeira, que era um sistema de proteção à mentira.